É bom ressaltar que não é necessário que a pessoa seja servidor público, gestor público ou mesmo integrante da administração pública para poder responder perante os tribunais de contas. Basta o quê? Que ele tenha o quê? Gerenciado, dado desvio, algum recurso desses entes. E daí a competência estará estabelecida. Então, o que atrai a competência do TCU? A origem dos recursos. Se o recurso for federal, a jurisdição é do TCU, ainda que o órgão gestor seja municipal ou estadual, ou ainda entidade ou pessoa privada. Se o recurso for estadual, ainda que gerido por ente federal, por exemplo, a competência é do TCE. Se o recurso for municipal, ainda que gerido por ente estadual ou federal, por exemplo, a competência é do TCE, TCDF ou dos TCMs, conforme o caso, ou ainda o Tribunal de Contas do município de São Paulo, Rio de Janeiro, se recurso municipal de uma dessas cidades. Na prática, qualquer pessoa, em qualquer situação, seja ela física ou jurídica, capaz ou incapaz, legal ou de fato, pode responder perante o TCU. Basta que esteja gerindo recursos públicos ou que tenha dado causa a desvios ou prejuízo à União. Simetria vale para estados e municípios. Tá? Agora, o artigo 71, ele vai falar especificamente do Tribunal de Contas, da competência dos Tribunais de Contas. E aqui ele fala especificamente do Tribunal de Contas da União. Ele fala o seguinte, ó, o controle externo a cargo do Congressional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete. Essa frase aqui, só ela já dá muita pano para manga. Primeiro, ele reafirma que o titular do controle externo é o Congressional. Depois ele fala, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas. A palavra auxílio dá a ideia de auxiliar, mas auxiliar verbo, não auxiliar pessoa, não que o tribunal seja um órgão auxiliar. E isso que é a discussão, o tribunal seria um órgão auxiliar ou um órgão independente do Congresso Nacional? Existiu muita discussão sobre esse assunto. Hoje, já existe pacificado no doutrina que o Tribunal de Contas ele presta auxílio, mas ele não é um órgão auxiliar, porque auxiliar traduziria algum tipo de subordinação hierárquica ou administrativa e não há qualquer tipo de subordinação entre o tribunal e o Congresso Nacional. Tá? Então, como visto acima, ao Tribunal de Contas da União compete auxiliar o controle externo a cargo do Congresso Nacional. O titular do controle externo é o Congresso Nacional, não o TCU. O TCU desenvolve atividades próprias e privativas que não podem ser levadas a cabo nem mesmo pelo Congresso Nacional. Importante notar que, em que pese algumas bancas erroneamente classificar o TCU como órgão auxiliar do Congresso Nacional, isso não é verdade. O TCU não é órgão auxiliar do Congresso Nacional. Algumas bancas ainda colocam isso aí de forma meio até amadora, né? Dizendo que o TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, mas isso aí não é correto, assim, do ponto de vista hoje, né? A doutrina está bem sedimentada nesse sentido. Mas na prova é sempre bom analisar bem a questão, pois algum examinador pode estar querendo justamente colocar essa questão aí, essa discussão, e é bom estar atento. Na boa doutrina, o TCU é um órgão autônomo e não tem qualquer vinculação ou subordinação ao Congresso Nacional. Além disso, cumpre ressaltar que o TCU não faz parte do Poder Legislativo, essa é a opinião minha, né? Em que pese estar na seção do Poder Legislativo na Constituição Federal. O TCU não faz parte formalmente do Poder Legislativo, embora algumas bancas ainda coloquem isso como verdade. O TCU é órgão autônomo de extração constitucional com orçamento próprio e administração independente. Não se vincula e subordina, portanto, nem ao Congresso Nacional nem a qualquer outro órgão. Tá? Então, aí nós desmistificamos a palavra auxiliar ali, né? Auxílio ao Congresso Nacional. A palavra de auxílio é de ajudar, mas não de subordinação, só de auxílio mesmo. E aí que vem a parte que eu queria tocar, que eu acho que deveria vir depois, porque aqui a palavra contas já pega um significado que é o significado mais estrito que a gente usa no jargão lá do tribunal. Ele fala aqui, ó,
Compete ao TCU, portanto, 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Olha que interessante. O Presidente da República, além de chefe do Poder Executivo, é também o chefe de governo, né? Quando ele fala aqui, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, ele está dizendo o seguinte: primeira coisa, não é o TCU quem julga as contas do Presidente da República, né? O TCU, no caso de Presidente da República, ele vai fazer o quê? Analisar as contas e emitir um parecer, se as contas estão o quê? Regulares com ressalva ou irregulares, tá? Agora, o que é apreciar as contas, né? O Presidente da República, como chefe de governo, ele vai lá e vamos dizer assim, ele apresenta a execução, vamos dizer assim, dos programas de governo que ele levou a cabo durante aquele período, tá? Como ele administra recursos públicos, né? Mas administra não como vamos dizer assim, não como um servidor qualquer, não como uma pessoa qualquer, mas como um verdadeiro líder, chefe, né? Administra o orçamento da União praticamente todo. Ele vai o quê? Prestar contas ao Congresso do que ele fez com esse dinheiro, o que ele executou, o que ele não executou, quanto ele gastou, o que ele gastou e como que ele fez isso. Então, esse ato de prestar contas, de mostrar que foi feito, igual o exemplo que eu dei aqui da mãe que pede para o filho ao mercado fazer umas compras, é semelhante, mas aqui a palavra contas tem um significado jurídico especial, né? Todo aquele que administra recursos públicos, como gestor, como presidente de um órgão, presidente da República, todos aqueles que administram recursos, né? E tem responsabilidade de efetuar esses gastos, os chamados ordenadores de despesas, eles ganham uma coisa chamada conta. Imagina uma conta no banco, você abre. Todo mundo que gere recursos públicos abre uma conta ali, né, para dizer, entrou isso de crédito, entrou isso de débito, sobrou tanto e eu gastei com isso. Isso que é conta. Juridicamente, isso que é conta, né? Então, é isso aqui que vai ser julgado. Quem não tem conta aberta, não pode ter suas contas julgadas, tá? Isso que é muito importante saber, porque juridicamente esse conceito de prestar contas parece um conceito coloquial, mas não. Toda pessoa que assume um cargo em que é responsável pela execução de recursos públicos, ele tem uma conta aberta automaticamente. Então, quem são? São os chefes de poder, os administradores públicos, os gestores, de modo geral. Eles têm contas abertas automaticamente e eles têm que anualmente prestar contas, né? No caso do Presidente da República, é a mesma coisa. Só que a mesma coisa, só que as contas dele, em vez de ser julgada pelo tribunal, é julgada pelo Congresso Nacional. É um julgamento político. Conta do Presidente da República. É a mesma coisa. Só que, em vez de ser julgado pelo TCU, é julgado pelo Congresso. Agora, tem algumas pessoas que naturalmente não têm contas, né? Chefe de poder, ele administra o orçamento da União, então ele tem que ter conta. A administração pública, ele administra, então ele tem que ter conta. Gestor, de modo geral, ele tem que ter conta. Mas, por exemplo, se a gente está falando do orçamento da União, né? O prefeito, por exemplo, prefeito municipal, que assina um convênio uma vez na vida e na morte,
Ele tem que prestar contas anual? Isso aqui é anual. Ao TCU? Não. Um servidor público qualquer que não tenha como uma das suas funções de gerir recursos públicos, ele tem que prestar contas anualmente? Uma pessoa jurídica qualquer que não faz parte da administração, ela tem que prestar contas anualmente para ser julgados? Não. Essas pessoas aqui se enquadram em outra categoria, né? Elas vão ter suas contas criadas apenas se houver desvio ou prejuízo, e daí cria a conta para ela. É a parte do inciso 2 do artigo 71, parte final. Então aqui nós temos os 3 tipos de contas. A conta do Presidente da República, é artigo 71, inciso 1. Esses aqui, que administram o orçamento, têm responsabilidade, mas não são o presidente. É o 2, parte inicial. Esses aqui tem que prestar contas anualmente, porque eles estão o quê? Gerindo o orçamento anualmente, então executando e tal. Um prefeito municipal, um servidor público que não exerce atividades de execução orçamentária, uma pessoa jurídica que nem faz parte da administração, ela não tem que prestar contas, a não ser que algum ato que eles cometam cause prejuízo horário, daí eles vão ter uma conta automaticamente aberta para ser julgado através de um processo chamado tomada de contas especial. E nesse caso aqui é um processo chamado tomada ou prestação de contas anual, conforme o caso. Então, inciso 1. Compete ao TCU apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento, né? E o inciso 2 diz o quê? Compete ao TCU julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Ou seja, essa parte aqui está falando que das tomadas de prestação de contas anual, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis, por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, ou seja, que recebe orçamento anualmente, incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Ou seja, aqui, nessa segunda parte, está falando especificamente o quê? De pessoas que não têm contas habitualmente, porque eles não executam orçamento anualmente, então eles não têm que prestar contas anualmente, mas caso eles cometam alguma irregularidade, algum desvio, alguma fraude, né, vai ter automaticamente o quê? Aberta uma conta para eles, chamada tomada de conta especial, para ser julgada, né, a responsabilidade de cada um deles. Esses aqui não, esses aqui vão ter o quê? Contas abertas, vamos dizer assim, continuamente abertas, enquanto eles forem administradores e gestores, para ser julgados, e tem aqui a conta do artigo 71, inciso 1, do Presidente da República. Tá? Agora, é interessante notar o seguinte, né? Essas pessoas aqui, vamos supor que o tribunal está fazendo uma fiscalização, uma auditoria, aí identifica, fazendo uma análise das contas, por exemplo, analisando as contas, aí descobre uma irregularidade. Esse gestor que cometeu uma irregularidade, ele já tem contas abertas, então eu já posso de cara pegar e julgar as contas irregulares ou regulares mensal. Agora, esses aqui, estou analisando um convênio, fazendo uma auditoria, analisando um convênio. Essas pessoas aqui não têm contas abertas, estou numa fiscalização, numa auditoria, ou então uma denúncia, né? Essas pessoas não têm contas abertas. Então, se eu quiser o quê? Condenar essas pessoas, eu tenho que converter aquele processo antes em tomada de contas, para eu poder abrir a conta daquela pessoa, julgar e condenar.
certo? Mas isso é assunto para uma outra hora.